Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. O conteúdo que estudaremos hoje é regra de 3 simples. Muitos problemas que envolvem duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais, podem ser resolvidos de modo prático se empregarmos o procedimento chamado regra de 3 simples. Primeiramente veremos regra de 3 simples envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Sabemos que as grandezas diretamente proporcionais são aquelas que ao dobrar o valor de uma, o valor da outra também dobra. Ao triplicar o valor de uma, o valor da outra também triplica, ou seja, quando aumentamos o valor de uma grandeza, o valor da outra grandeza também tende a aumentar. Ou quando diminuímos o valor de uma grandeza, o valor da outra também diminui. Veremos agora algumas situações em que envolve grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por esse automóvel em um determinado período de tempo. A altura de um objeto e o comprimento da sua sombra em um determinado instante. A quantidade de combustível colocada em um carro e o valor a ser pago. Citamos esses exemplos dentre muitos outros de grandezas diretamente proporcionais. A regra de 3 simples serve para descobrirmos um determinado valor de uma grandeza, em que seus valores são proporcionais. Tendo 3 informações pré-existentes, acharemos a quarta informação. Vamos lá então. Veremos agora um exemplo de regra de 3 simples. Usaremos uma situação citada antes. Num dia de sol, Janete e Paulo mediram o comprimento de suas sombras. Janete tem 1,65 centímetros de altura e Paulo 1,80 centímetros. Sabendo que, em um determinado horário, a medida do comprimento da sombra de Paulo era 60 centímetros, qual será a medida do comprimento da sombra de Janete? Primeiramente, para resolvermos esse problema, precisamos saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Neste caso, sabemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Pois se uma pessoa for alta, sua sombra será maior e se uma pessoa for baixa, será menor. Claro, dependendo da posição solar e que essas grandezas sejam medidas no mesmo instante. Para resolvermos, precisamos colocar essas grandezas em uma tabela, como é mostrada aqui. Temos as alturas de Janete e Paulo, e o comprimento das sombras somente de Paulo. O comprimento da sombra de Janete precisamos descobrir, por isso foi colocado uma incógnita em seu lugar. Colocamos a altura de Janete, que é 1,65 m, sobre a altura de Paulo, que é 1,80 m. Não podemos esquecer de transformar todas essas medidas em uma única unidade de medida, ou seja, tudo em centímetros. E igualamos essas medidas ao comprimento da sombra de Janete, que é x, sobre o comprimento da sombra de Paulo, que é 60 centímetros. Em seguida multiplicamos os extremos pelos meios, ou seja, usaremos a multiplicação em forma de x. Assim obtemos uma equação do primeiro grau. Depois resolvemos essa equação e achamos o valor da incógnita x. Então o valor de x nesta equação é 55. Concluímos que o comprimento da sombra de Janete é de 55 centímetros. Esse foi o conteúdo sobre regra de 3 simples. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.